Os líderes poderosos, como Zuckerberg e Bezos, estão tomando medidas drásticas, criando abrigos subterrâneos em resposta às crescentes preocupações sobre eventos geofísicos e as mudanças climáticas. Essa ação reflete uma inquietação crescente quanto à segurança futura, evidenciando que, mesmo aqueles em posições de influência, não podem ignorar os sinais alarmantes que o nosso planeta nos apresenta. Esse panorama é ainda mais inquietante quando consideramos a inversão do polo magnético da Terra, que pode provocar mudanças drásticas nas correntes oceânicas, afetando assim o clima global. Pesquisas sugerem que esses eventos podem ocorrer em ciclos, o que nos leva a refletir sobre a necessidade de estarmos preparados para as mudanças que podem surgir a qualquer momento. Donald Trump, em suas declarações, trouxe à tona uma visão que desafia o senso comum. A verdadeira ameaça não é apenas o aquecimento global, mas o resfriamento que pode ocorrer após períodos de aquecimento. Essa perspectiva contrasta com as narrativas predominantes sobre as mudanças climáticas e nos convida a um debate mais profundo sobre o que realmente estamos enfrentando. Nesse contexto, a interrupção das correntes oceânicas, como a do Atlântico, desponta como um fator crucial no potencial resfriamento global. As consequências disso podem ser severas, especialmente para regiões como a Europa e os Estados Unidos, onde o clima já é influenciado por essas dinâmicas naturais. Portanto, a reflexão sobre como essas mudanças nos afetam deve ser uma prioridade para todos nós. Pesquisadores da reconhecida revista Nature enfatizam a urgência em abordar esses fenômenos climáticos. Afinal, a destruição das correntes oceânicas pode acontecer em um futuro próximo, o que teria repercussões profundas na segurança alimentar mundial. Nesse sentido, é fundamental que as famílias se mantenham informadas e atentas a essas discussões, pois elas afetam diretamente o nosso bem-estar. Ademais, um possível inverno nuclear, que poderia emergir a partir de um conflito global, tem o potencial de acelerar o resfriamento da Terra. Isso se dá pela liberação de fuligem na atmosfera, o que bloquearia a luz solar. Esta inquietante possibilidade nos força a ponderar sobre a fragilidade da nossa existência e a importância de buscarmos a paz e a harmonia em nosso contexto. Donald Trump também destacou a existência de novos equipamentos bélicos que podem provocar destruição em larga escala, algo que a população em geral pode não ter pleno conhecimento. Essas afirmações nos instigam a refletir sobre a transparência das informações que circulam no meio político e a necessidade de estarmos sempre questionando o que realmente sabemos sobre nossa segurança. O ex-presidente Trump sugere que, caso um conflito mundial se desenrole, será muito diferente dos anteriores, trazendo um potencial de destruição total sem precedentes. Este ponto de vista alarmante exige que todos nós, como famílias, estejamos mais conscientes sobre a necessidade de promover a paz e dialogar sobre as nossas diferenças, antes que se tornem catástrofes. Equipamentos bélicos de energia direcionada, que podem estar localizados no espaço, são uma realidade que ele menciona como uma ameaça palpável, com a capacidade de devastar cidades inteiras. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel da tecnologia em nossas vidas e como ela pode ser utilizada, tanto para o bem quanto para o mal. Recentemente, a FAA autorizou o uso de drones em várias atividades, incluindo pesquisa e lazer, como vimos em Nova Jersey. A secretária de imprensa da Casa Branca confirmou essa autorização, trazendo uma nova dimensão às discussões sobre segurança e privacidade. Aqui, é vital que as famílias entendam as implicações dessas tecnologias no nosso cotidiano. Entretanto, a possibilidade de cargas nucleares desaparecidas em Nova Jersey levanta a necessidade urgente de revisar a segurança com drones de defesa. Isso naturalmente gera preocupações sobre eventos catastróficos futuros nos Estados Unidos. Assim, é um lembrete para que a sociedade se mantenha vigilante e preparada para possíveis desafios. A recusa de Trump em liberar arquivos relacionados ao assassinato de Kennedy provoca questionamentos sobre a transparência e a responsabilidade governamental. O apelo do ex-diretor da CIA para que o presidente mantenha essas informações em sigilo ressalta a complexidade das relações de poder na política, uma situação que tem repercussões até os dias atuais e que afeta a confiança do público. A relação entre Kennedy e a CIA exemplifica a luta pelo controle das informações e a proteção nacional, onde Kennedy era visto como uma ameaça em razão de suas decisões. Essa narrativa ilustra a complexidade do poder político da época e nos convida a considerar como a história molda o presente e o futuro de nossos governantes. A demissão do diretor da CIA, Allen Dulles, intensificou as tensões entre Kennedy e as agências de inteligência. Esse afastamento não apenas alterou a dinâmica do poder, mas também gerou uma conspiração que visava eliminar o presidente. Assim, essas intrigas nos fazem refletir sobre os riscos que aqueles que buscam a verdade enfrentam em tempos de crise. Durante a presidência de Kennedy, os Estados Unidos temiam o desenvolvimento do programa nuclear da Terra Prometida, o que levou a ações para impedir esse avanço. Essa questão ilustra o delicado equilíbrio entre segurança e política internacional, onde a busca pela paz se torna uma missão complexa e desafiadora para todos os envolvidos. A relação entre Jefinho Frankenstein e Donald Trump é, sem dúvida, complexa, marcada por histórias de amizade e apoio mútuo, que inevitavelmente geram especulações. Essa dinâmica nos faz pensar sobre como alianças políticas podem impactar a segurança nacional e a confiança entre os cidadãos. O procurador Alex Acosta, que liberou Jefinho, indicou que essa decisão veio de ordens superiores, revelando a influência de Frankenstein nas questões de inteligência. Isso nos leva a questionar a ética que rege as decisões judiciais e a importância da integridade nas relações de poder. A história de Bill Clinton e o escândalo com Monica Lewinsky é um exemplo emblemático de manipulação política na inteligência, levantando questões sobre como táticas semelhantes podem ser empregadas na política contemporânea. Assim, é essencial que estejamos atentos aos riscos envolvidos na dinâmica do poder e nas decisões que definem o futuro. O envolvimento de Jefinho Frankenstein em documentos que comprometeram Bill Clinton ilustra a complexidade das relações de poder que ainda reverberam nos dias de hoje. Esse episódio nos lembra que os eventos de 1999 podem ter deixado marcas profundas na política atual, afetando a confiança do público nas instituições. A discussão em torno da construção de lugares protegidos pelos poderosos do mundo traz à tona preocupações relevantes sobre segurança e segredos. Essa situação nos leva a refletir sobre a necessidade de proteção em tempos incertos, onde a união familiar e a solidariedade se tornam ainda mais importantes. O conceito de cruegerismo é apresentado como uma anomalia brasileira, onde o país é economicamente forte, mas enfrenta desafios significativos na educação. Essa realidade levanta questões críticas sobre a qualidade do conhecimento na nossa sociedade e a necessidade de investimentos em educação para formar cidadãos conscientes e informados.
O ex-chefe de segurança espacial mencionou que os Estados Unidos possuem um acordo para compartilhar uma base em Marte com alienígenas. Essa revelação, por mais surpreendente que pareça, abre espaço para conversa sobre interação entre humanos e extraterrestres, uma questão que desafia nossas percepções sobre o universo. Foi relatado que um presidente americano, ao ter acesso a documentos sobre extraterrestres, ficou tão abalado que decidiu não revelar nada. Esse episódio sugere a gravidade e o impacto emocional que essas informações podem ter sobre aqueles que governam, refletindo a necessidade de discernimento e responsabilidade nas decisões políticas. Especulações sobre datas em março surgem, sugerindo que o presidente Donald poderia revelar mais informações. Essa expectativa, repleta de incertezas, nos leva a questionar como essas revelações, se ocorrerem, poderiam chocar o mundo e transformar a percepção sobre a vida extraterrestre. O orador menciona que muitos cristãos podem perder a fé se não estiverem informados sobre revelações importantes. Essa situação é um chamado à atenção e à preparação, pois, em tempos de mudanças e incertezas, eleva-se a responsabilidade de cada um em buscar a verdade e entender o que está em jogo. A teoria da inoculação é apresentada como uma abordagem para proteger a fé dos cristãos diante de informações impactantes. Essa teoria, que promete ser explorada em detalhes, convida a refletir sobre a importância da educação e da preparação para os desafios que podem surgir em nossa trajetória de fé. Por fim, a discussão sobre o impacto da morte do Papa Francisco sugere que isso pode abrir portas para novas revelações. O Vaticano já estaria se preparando para responder a essas situações, demonstrando que os eventos que moldam a nossa história são intricados e impactantes, exigindo nossa atenção constante. Mas se você chegou até aqui, provavelmente você está sabendo que alguma coisa está para acontecer, e para isso que eu criei a Academia de Heróis, que é a primeira comunidade de prática de sobrevivência do Brasil, 100% gratuita, onde a gente criou 10 grupos no WhatsApp, e cada um deles tem um desafio, né, e um nível, uma patente, e você pode ir galgando quando completa os desafios ali. Tá? Basta entrar lá no link da bio e procurar lá a nossa plataforma, e você se inscrever no primeiro link.